como a América Latina ela vai ser um lugar, né, tanto geograficamente como politicamente interessante, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética, ele vai ser o palco de muitas dessas disputas culturais e econômicas. É interessante, por exemplo, para a União Soviética, ter uma presença cultural e econômica dentro do continente americano pela proximidade, por exemplo, com os Estados Unidos, né, a proximidade geográfica. Além de que esse poder econômico, essa quantidade de países sob influência da União Soviética e dos Estados Unidos servia para medir a força, né, dentro dessa guerra sem conflitos diretos entre os dois países. Então, se a União Soviética, por exemplo, tivesse países sob influência dela dentro da América, próximo dos Estados Unidos, seria muito positivo para essa guerra política entre os dois países. Acontece, por exemplo, com o exemplo de Cuba, na qual Cuba vai ter uma revolução, né, para sair um pouco da influência dos Estados Unidos, que existia desde o começo do século XX, mas que essa revolução vai se tornar uma revolução socialista, né? Então, Fidel Castro e Che Guevara, por exemplo, duas figuras da Revolução Cubana, vão transformar Cuba num país socialista que vai ter direta relação com a União Soviética, né? Apesar da briga entre Cuba e União Soviética posterior, vai ser um local de importância durante essa Guerra Fria, por exemplo, na crise dos mísseis cubanos, na qual a União Soviética colocou mísseis, né, em Cuba, apontados diretamente para a Flórida, né, que Cuba é muito próximo da Flórida geograficamente. Então, vai ser importante para essa influência da União Soviética dentro do continente americano, da proximidade com os Estados Unidos, né? Além de que, então, os Estados Unidos vão aumentar essa presença nos países da América do Sul e da América Central, pelo fato de que, durante o século XX, né, como eu já havia falado, existia esse processo de querer se afastar um pouco dessa dependência econômica, social e cultural dos Estados Unidos do continente americano. Então, países como Brasil, Chile, Argentina, Cuba, vão começar a ter projetos nacionais para se desenvolverem, né, as próprias nações de forma autônoma e independente, né? Então, criar um sistema industrial próprio, né? Muitas vezes estatal, né, pertencendo ao Estado, então essas políticas vão ter muita a forte presença do Estado, coisa que durante essa época, com política muito polarizada, questões muito polarizadas, vai ser vista imediatamente como uma coisa muito próxima da União Soviética, né? Então, qualquer relação muito próxima do Estado, de interferência do Estado na sociedade, dentro desses países da América, vai ser visto como uma tendência comunista, né? Vai ser visto como uma tendência socialista e de que contra a moral dos bons costumes da sociedade brasileira, ou argentina, ou chilena da época. Isso porque os Estados Unidos vai se portar contra, né, essas práticas, inserindo no que chamou durante esse período, essa segunda metade do século XX, de anticomunismo, né? Então, o anticomunismo vai ser uma paranoia, né, um medo colocado dentro dessas sociedades em que qualquer relação mais liberal que seja, que não for necessariamente uma prática socialista ou uma prática comunista, vai ser taxada de uma prática comunista socialista, exatamente por aflorar, né, nessa sociedade polarizada, questões que são contrárias a políticas norte-americanas ou a políticas da União Soviética. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa presença dos Estados Unidos na América Latina, na segunda metade do século XX, vai se dar nessa perspectiva e nessa pressão política e social, né? Então, aí não tem só uma questão econômica, mas esse anticomunismo também é uma questão cultural e social, que vai colocar nessa sociedade que questões muito liberais da sociedade, tanto cultural como do dia a dia, como questões de práticas comunistas, né? Então vai ser uma questão que vai ser negada e perseguida dentro dessas sociedades. Assim como a questão política e estrutural também, como a reforma agrária, como aqui no Brasil e em outros países, como a reforma da economia, né? Ou como a própria industrialização desses países para não depender mais de produtos industrializados dos Estados Unidos. Tudo isso vai ser visto como uma forma de aproximar das políticas socialistas e comunistas da União Soviética, né? Então vai ser uma questão que vai ser rechaçada, né? Vai ser negada por uma parte da sociedade desses países, que vai estar muito mais próxima de uma concepção ideológica da perspectiva norte-americana, né? Então, dentro desse contexto de polarização da própria sociedade nesses países, vai se dar essa interferência norte-americana de uma forma mais efetiva e incisiva, né? Os Estados Unidos vai ter uma interferência direta nos golpes militares que vão ser praticados dentro desses países
e ajuda durante todo o período das ditaduras desses países, né? Porque essas ditaduras, elas vêm muitas vezes, né, como justificativa dos ditadores e dos praticantes, dos golpistas, de que essas nações estariam sob perigo, né, da União Soviética vir controlar. Por exemplo, que no Brasil, que tinha o Jango, né, como presidente, tinha essas políticas de reforma educacional, de industrialização autônoma do país, vai ser taxado como comunista e vai ser a justificativa, o motivo para que essa parcela dos militares, com o apoio dos Estados Unidos, venham e façam um golpe militar que vai durar de 64 a 84 aqui dentro do Brasil. Então, essa política de interferência dos Estados Unidos vai se dar nesse contexto, em que essas nações queriam estar de forma mais autônoma e independente da própria Estados Unidos e dessa sociedade polarizada. Então, os Estados Unidos vêm atuar de forma mais direta e incisiva sobre essas nações, que vai ter como desculpa nos golpes militares, tanto no Chile como na Argentina, como aqui no Brasil, no Uruguai, a desculpa de que vai estar sendo feita um pré-golpe, né, um golpe de prevenção, se isso pode existir, contra um possível golpe comunista que estariam pensando e colocando em prática dentro desses países. Né? Isso pelo fato de que essas políticas de autonomia dessas nações, de nacionalistas, estavam sendo vistas, né, como grande prática da outras práticas culturais, sociais da sociedade, como práticas comunistas, socialistas contra a família. Contra a família, contra a moral, os bons costumes e tudo isso. Né? Então, os Estados Unidos vai influenciar, ajudar, tanto financeiramente como com treinamento, esses militares, essa parcela dos militares, né, que vão atuar nos golpes e nas ditaduras no Brasil, no Chile, no Uruguai. Né? Ditaduras que vão durar de 40, 20 anos, dependendo do país. Né? E com suas diferenças também. Né? Sempre muito autoritária, com censura, com extinção de partidos políticos, com proibição de liberdade de expressão na imprensa, né? Perseguição a ideias contrárias ao projeto da ditadura, né? Tudo isso. Além de perspectivas econômicas divergentes também. Por exemplo, no Chile nós teremos um projeto de uma ditadura que vai ser economicamente muito diferente da do Brasil, na qual na do Brasil vai se dar por uma vertente mais nacionalista, apesar de aumentar a desigualdade no país, de aumentar a dívida do país ainda durante o período da ditadura, vai se apresentar como um modelo de construção de empresas nacionais, de fortalecimento das indústrias nacionais. Né? Por mais que seja feito cheio de projetos corruptos e enchendo o país de dívidas, etc., vai dar por essa forma. No Chile, por exemplo, vai ser uma outra vertente, que vai ser do liberalismo. O Chile vai servir como um laboratório de neoliberalismo, na qual não vai ter apesar de estar uma ditadura, né, que vai estar cerceando os direitos, que vai estar com o uso da polícia o tempo todo para perseguir, para torturar, para matar, para assassinar as pessoas, o Estado não vai ter um papel muito forte, por exemplo, na educação, na saúde, em diversos setores na qual o Estado anteriormente estava presente, né? Então, lá no Chile vai se apresentar mais a versão com esse Estado reduzido de participação política e econômica na sociedade, né? Então, nós temos esse prévio século XX, no qual Hobsbawm vai dividir entre, por exemplo, na era da catástrofe, que é entre a Primeira Guerra e a pós-Segunda Guerra, abrindo para a era de ouro, né, desse período pós-Segunda Guerra, na qual, antes desses golpes militares, etc., na qual o mundo vai estar, pós-Segunda Guerra, celebrando vitórias, etc., e a era da derrocada, que vai ser depois de um período da queda da União Soviética, né, do Muro de Berlim, etc., na qual a sociedade vai estar muito assustada e pensando como entrar nesse novo século, que é o século XXI, e o novo milênio, né, como seria tudo isso depois dessa vivência, desse breve século XX, desse acontecimento do século XX. E na América não é diferente, né? Porque no continente americano, durante esse século XX, a gente vai ter essas diversas catástrofes, né? Desde as guerras, como nos períodos tenebrosos também dos golpes militares dentro dos países da América Latina, ou da perseguição política também dentro do próprio Estados Unidos durante a Guerra Fria. Mas também vai ser um período de grande efervescência cultural, artística, né? Com modificações na sociedade em que vão influenciar diretamente o nosso século XXI. Né? Então,
século XX dentro da América, essas disputas políticas e culturais, tão presentes no nosso cotidiano no século XXI, né? Por isso que a gente tem direta relação com ela, tanto economicamente quanto culturalmente, no nosso dia a dia, e a gente ainda tem tantas, né, além de ser recente, muito recente na nossa história, são questões que estão muito presentes dentro da nossa sociedade e do nosso cotidiano, né? Como questões ainda de fascismo aparecendo, de governos autoritários, de perigos ainda, né, que a história tem para apresentar. Que aí cabe o papel da história que o Benjamin vem falar, né, desse anjo que quer olhar para trás, que quer interagir com esse passado e que resiste a esse vento do progresso sem pensar que o empurra para frente, né? Então é isso, basicamente um pedaço dessa história do século XX na nossa América.